Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é a nomeação do ministro André Mendonça, ele que já foi ex-ministro, no caso específico do AGU, Advocacia Geral da União, já foi ministro da Justiça e agora vai ser nomeado como ministro do STF, a nossa Suprema Corte Brasileira. Estamos aqui com o doutor Júnior Melo, jornalista e advogado, comentando sobre tão importante assunto. No caso específico, doutor, os requisitos, reputação ilibada e notório saber jurídico, o doutor Mendonça sobeja nos mesmos. Sem dúvidas, o cara é um papa, usando a linguagem popular, do direito. Ele é mestre em direito constitucional. O currículo dele é um negócio fora de série. Mas você veja a luta que nós temos, mesmo ele com todo esse seu currículo, né, rico, e com toda a experiência, ele que foi AGU, que é o advogado-geral da União, ele que foi ministro da Justiça, ele que foi assessor de um dos ministros do STF. Ele tem ali, vamos dizer assim, tem passagem livre no STF, muito respeitado, mesmo assim, somente porque ele é evangélico, essa questão. Olha o que ele sofreu, ele passou quase 5 meses esperando para ser sabatinado. Geralmente essa sabatina acontece com 20 dias, depois que o presidente faz o anúncio do nome. Então, o Alcolumbre, que interessante, ele é judeu, né? Ele queria o Aras, né? O Augusto Aras, e por isso ficou fazendo aquela barreira para ver se o presidente mudava de ideia. E aí conseguiu, arrumou um inimigo para sempre, né? Porque o cargo é vitalício de um ministro, não conseguiu mudar do jeito que ele queria, e o André Mendonça, apesar de ser evangélico, mas é um cara que já disse que, ele disse, na vida eu uso a Bíblia, lá na corte eu vou usar a Constituição. Então veja que ele sabe separar muito bem, mas ele fez mais ou menos o que a Bíblia, Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso não acontece hoje na Suprema Corte. Mas falando da indicação, inclusive pode ser indicado uma pessoa que não seja advogado, nem que seja juiz, nem que seja... Isso é uma indicação livre do presidente. E veja que eles queriam embarrear. Para você ver um advogado com esse currículo, com essa experiência, e mesmo assim, porque era evangélico, teve aí essa barreira, principalmente da política. A política tem muito medo das coisas corretas, né? Os políticos, a velha política, eles não, por exemplo, quando saiu a nomeação dele, que ele ganhou no plenário do Senado, que a primeira-dama pulou de alegria, e os pastores que estavam ali começaram a orar e agradecer a Deus, os políticos, mas eles ganham o que com isso? Quer dizer, eles ficaram ali pasmos, porque disseram, não, peraí, mas tem algum esquema, tem alguma coisa? André Mendonça vai liberar alguma PL, alguma coisa? E na verdade não é nada disso, é o coração que regozijou-se ali daqueles homens de Deus que estavam ali orando, jejuando, para que quebrasse essa barreira. Mas o inimigo ele se levantou de uma forma impressionante para que ele não fosse sabatinado e nem aprovado no Senado. Então ali foi, vou botar na conta de Deus 100% a aprovação dele naquela sabatina. No caso Davi Alcolumbre, ele era o presidente ainda é o presidente do CCJ e era o responsável por pautar, no caso, a sabatina. Doutor Júnior, só acredita que era uma tentativa de desgastar a imagem, desgastar a indicação, ele queria ganhar tempo, talvez, para nos bastidores, o senhor como é comentarista político também. Acontece muito disso nos bastidores. Nesses 4 meses, eu acredito que entre os gabinetes do Senado, teve muita, no caso, visita de André Mendonça, mas eu acredito que Davi Alcolumbre também estava militando contra. Sem dúvidas. Ele fez um estardalhaço nos bastidores. Ele ligou para cada senador, são 81, ele ligou para cada um pedindo para não votar nele. Quando ele viu que teria que colocar em pauta, quando nós do Terra Brasil Notícias, aliás, você que não conhece ainda
Terra Brasil Notícias, agora eu vou puxar a sardinha para minha brasa, ou é a brasa para minha sardinha. É o www.terrabrasilnoticias.com. Hoje, aqui de Mossoró, nós começamos aqui, nós temos hoje quase 15 milhões de acessos no Brasil. Algumas pessoas veem e não sabem que o Terra Brasil é daqui mesmo. Inclusive, nossa sede é aqui nessa rua, na mesma rua do templo sede da Assembleia de Deus. Então, o trabalho nos bastidores foi um negócio terrível. Vocês não sabem o que André Mendonça passou. Você vê que ele ia ali calado e esperou em Deus. É assim que o cristão tem que fazer, esperar em Deus. Mas ele ligou para cada um dos 81. Ele ganhou 4 meses aí. Foi uma guerra travada nos bastidores. André Mendonça, quando saía do gabinete, que visitava o senador, ele ligava e dizia, não vote. Esse cara aí, ele é lavajatista, que chamam. Ele pode prender o que é errado e não sei o quê. Aí você vê, os políticos ficaram muito traumatizados, vamos dizer assim, com a Operação Lava Jato. E o André Mendonça, ele é correto, ele é um cara que é conhecido como ser correto. Então, fizeram de tudo para o presidente mudar. Né? Não foi só o Alcolumbre, era um grupo. Era um grupo que não queria o André Mendonça lá. Mas aí Deus, olha o que Deus faz. Deus levantou homens, muitos pastores aí, não, porque Silas Malafaia fala muito. Mas foi uma voz, por nós cristãos, reunir no dia, senadores que não poderiam votar, as igrejas que têm igrejas que têm condições, tem 2, 3 jatinhos, né? Tem igrejas aí em São Paulo, Rio, eles colocaram à disposição, trouxeram os senadores. Então Deus usa quem quer, usou até uma jumenta, né? Na Bíblia diz. Então Deus usa quem quer. Então Deus usou esses homens e, graças a Deus, agora dia 16, ele vai assumir a cadeira lá. Vamos ver se ele vai brigar por essas questões que nós tantos almejamos. Ainda, no dia da sabatina, teve uma matéria da Folha, uma das colunistas teria dito que a indicação de André Mendonça era um erro e feria a laicidade do Estado. O Estado, no caso, é um conceito bem antigo, da época da Revolução Francesa, que o Estado deveria ser separado da Igreja, que até então, na Idade Média, havia essa fusão. Então ela disse que só a indicação já feria a laicidade. Como o senhor viu esse tipo de comentário? É interessante que, se você pegar ali 3 ou 4 ministros do STF, eles frequentam Umbanda, inclusive aquele que foi preso, que estuprava, eles até não puderam julgá-lo porque eram muito amigos, frequentavam o terreiro espiritual ali, mas por que não disseram lá na sabatina que eram espíritas e alguns umbandistas? Não houve problema nenhum. Aliás, a Folha de São Paulo ela é um dos calos aí de nós conservadores. Eles que lutam também pelo progressismo e pelo dinheiro que o presidente Bolsonaro ele fechou as torneiras aí para esse pessoal. Globo. Por quê? Porque lutavam exatamente contra. Se você pegar uma novela da Globo, eu não assisto Globo, né? Mas também não vou recriminar quem assiste. Mas se você pegar, você tem ali desde das traições, né? Da homossexualidade, isso tudo eles querendo implantar na cabeça dos brasileiros, mais do que os países sul-americanos. Eu que viajo, morei fora do Brasil, morei na Europa, e o Brasil hoje é símbolo de progressismo. O Rio de Janeiro hoje, cartão postal desses grupos progressistas, vêm para o Rio de Janeiro para se esbaldar ali, se divertir. Agora estão querendo liberar o carnaval, mas fecharam as igrejas, né? Mas querem liberar o carnaval. Olha a situação. Olha a situação que nós estamos passando. Então, André Mendonça é um ponto-chave, é um começo de uma mudança. Eu não digo que se tenha que proibir os grupos de fazer isso ou aquilo. Agora, nós não podemos ser proibidos também. Agora, tem um passaporte vacinal. A pessoa que não tem uma vacina é um cidadão de segunda classe, né? Praticamente é um cidadão de segunda classe. Você não pode mais trabalhar, você não pode mais frequentar um teatro. Então, assim, nós cremos que André Mendonça está vindo aí para, pelo menos, tentar segurar um pouco esse movimento progressista. Aqui com o doutor Júnior Melo, ele que é jornalista, comentarista político, advogado, no caso específico falando
sobre a sabatina, falamos sobre a indicação e da nomeação do ministro André Mendonça para a Suprema Corte. Então, próximo bloco, doutor Júnior, vamos falar sobre a sabatina especificamente, que foi um circo de horrores. Algumas declarações muito infelizes dos nossos senadores. Então, sai daí, voltamos já.